Papo de Bola. Oferecimento: Alianda Pisos e Azulejos, Altoff Supermercados, Faculdades Exucre, Colina Volkswagen, D'Agostin Cobranças, Magos da Cerveja, Loja Tigre Maníacos e Hereditary Moda Masculina. Alô, você que se liga no Papo de Bola aqui na RTV, aquele abraço, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda, mais um Papo de Bola no ar e finalmente chegando a hora da volta do Criciúma, porque a Copa América acabou nesse domingo, Brasil campeão, vitória contra o Peru, conquista da seleção, Brasil invicto, vamos falar bastante também da vitória desse domingo contra os peruanos e da conquista da Copa América pela seleção brasileira. O Brasil, pela 9ª vez na história, é campeão da Copa América. E a competição permitiu um recesso no Campeonato Brasileiro para arrumar a casa, para treinar, para avaliar. O Criciúma também fez uso desse período. Na última sexta-feira, Tigre fez um jogo treino em Porto Alegre contra o Grêmio. Vamos falar bastante dessa fase de preparação do Criciúma. É uma nova fase para o Campeonato Brasileiro. Todo mundo parou, todo mundo reorganizou, respirou, treinou, trabalhou e o Criciúma também nesse embalo. Então, temos muito a tratar do recesso do Criciúma e do que vem por aí para o Tigre. Terça-feira, hein? Criciúma e Coritiba já tem reencontro no estádio Heriberto Wilson e o Papo de Bola vai sortear ingressos. A partir de agora você já está convidado, convidada a participar. O WhatsApp do programa é o 999189718. Está na tela para você participar, interagir, mandar mensagem, opinião e concorrer nos sorteios da noite aos ingressos para Criciúma e Coritiba, na parceria com o Papo de Bola e a Tigre Maníacos, a loja oficial do Criciúma. Tem o telefone também, você liga aqui para a RTV, deixa o seu recado no 3413-4507, está na tela, 3413-4507, para a sua participação, a turma do telefone. Quem ligar para cá também participa do sorteio dos 10 ingressos para Criciúma e Coritiba. Vamos falar dessa volta do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil também já tem jogo meio de semana. Enquanto isso, prosseguiu aqui o futebol de Santa Catarina. O Próspera jogou nesse domingo, empatou lá em Joinville com o Fluminense, fechando o turno da Série B do Campeonato Estadual. O Brusque tem jogo decisivo nessa segunda-feira, valendo vaga nas quartas de final. E aí, o Brusque está a 3 jogos do acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Alguns dos muitos assuntos, terminou a Copa do Mundo Feminina e muito mais, contando com a sua participação e a pauta do domingão do fim de semana esportivo que chega primeiro aqui no Papo de Bola na RTV para todo o Grande Sul catarinense pelo canal 19 em TV aberta. Você nos acompanha na NET Criciúma pelo canal 20 e também estamos no digital 53.1. Lá no perfil da RTV no Facebook, também no site da RTV você acompanha a gente. Fazem conosco o programa da noite fria desse domingo aqui em Criciúma, o Reginaldo Correia, e também temos a satisfação de receber o João Carlos Maringá, diretor executivo de futebol do Criciúma. O Reginaldo finalmente está voltando à Série B, Reginaldo. Saudades do Tigrão já, boa noite. Pois é, verdade, boa noite, Denis Luciano, Maringá, os telespectadores da RTV. Olha, um final de semana gostoso, né, com muito futebol, não deu zebra nenhuma, né, porque a Argentina ficou com o 3º lugar, os Estados Unidos foi campeão mundial em cima da Holanda, super favorito, e a seleção brasileira ganhou a Copa América em cima do Peru, também super favorita. Eu não gostaria que a seleção brasileira ganhasse, porque eu queria mudança na CBF, eu queria mudança no comando, mas pelo que eu estou vendo, pelo andar da carruagem, as coisas vão continuar como estão, se bem que o Juca Kfouri andou falando aí na quinta-feira ou sexta, que o Tite, ganhando ou perdendo, o Tite ia sair. Mas ele não foi o que ele falou nas entrevistas, não. Ele disse que tem contrato até o final da Copa do Mundo que vem. Então o Tite vai continuar. E eu, sinceramente, fazendo um apanhado geral da Copa América, eu não gostei da seleção brasileira, né? Não tem nada de novo. O Tite não conseguiu fazer o time, alguma novidade tática principalmente. O Gabriel Jesus hoje foi expulso porque ele estava marcando o lateral, estava dando porrada no lateral. Gabriel Jesus é para fazer gol, cara. O atacante tem que fazer gol. Porque quando tu bota muito o atacante vir marcar, tu traz ele até o meio campo e ainda vai lá. Agora, tu bota muito o cara marcar, ele não sabe marcar, ele dá pontapé. E aí, vai expulso, né, meu amigo? Verdade. Bom, a gente vai falar bastante no Criciúma, claro, no programa dessa noite, aproveitando a presença do Maringá, mas já que o Reginaldo começou a conversa com esse tema da hora, que é
de agora a pouquinho, o encerramento da Copa América, Brasil 3, Peru 1, Brasil campeão da Copa América. Eu já vou começar pegando do Maringá aqui uma primeira impressão dele. Você gostou da seleção? A seleção mereceu? Obrigado pela presença, Maringá. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar participando do programa com vocês, tendo um contato direto com o torcedor do Tigre. Com relação à seleção brasileira, eu acho que a seleção acabou fazendo o dever de casa, né, que era ganhar a Copa América aqui no Brasil. Não fez grandes jogos. Eu acho que o jogo do Peru anterior foi o melhor jogo, porque iniciou ganhando logo de cara, né, e o Peru teve que sair para jogar. Eu vinha conversando com o Fernando no caminho o quanto os jogos são equilibrados, né? E que muitas vezes a jogada individual é que define os jogos. No jogo da Argentina, o Daniel Alves fez aquela grande jogada, nós ganhamos o jogo. E hoje, num jogo muito equilibrado, o Jesus fez a primeira jogada e deixou o Everton Cebolinha na frente do goleiro e acabou fazendo o gol. Acho que nós temos que evoluir bastante. Sou um pouco... penso um pouco diferente do que boa parte da torcida hoje, porque quando ganha... E vendo hoje as redes sociais, deu para o Neymar, a seleção brasileira foi campeã sem o Neymar, etc. Eu acho que o Neymar é extra classe, ele dá outro tipo de condição para o time, para a seleção brasileira. E eu acho que o Tite, se continuar, e deve continuar, se não sair, tem que fazer uma renovação em alguns setores. Acho que deveria ter feito já na Copa América, porque era uma Copa América que não sabíamos que seria de um nível um pouco abaixo, mas optou por segurança, colocou alguns jogadores, e eu acho que muito mais do que pensando na próxima Copa, o Tite está pensando que nós temos aí 2, 3 anos de eliminatórias. E aí você fazer uma renovação completa também, pensando só na Copa, você pode ficar fora da Copa. Então ele vai com certeza usar esses jogadores mais experientes, para tentar classificar, né, que é difícil. Hoje, nessa Copa América, a gente viu o quanto é complicado jogar as eliminatórias sul-americanas. Jogadores ficando 2 dias e treinando um dia e indo para jogos. Então, acho que o Tite acabou fazendo bem de não fazer renovação completa, mas nós temos que pensar que a Copa do Mundo é daqui a 3 anos e meio, é isso? Isso. 3 anos e meio. E aí tem jogadores que vão estar com quase 40 anos, né? O Daniel Alves, o próprio Beck Central. Então nós temos que pensar em uma renovação. Thiago, né? Thiago Silva. Mas para isso pensar que nós temos que classificar para a próxima Copa, né? Então o trabalho é árduo, o trabalho é bem difícil para o Tite ou para qualquer treinador que vier. Esse período da entre safra aí para a próxima Copa, essa competição eliminatória, ela é muito complicada. Muitos treinadores ficaram no caminho, né? Acharam que iam para a Copa e não foram por causa das eliminatórias. Mas nós como brasileiros, temos que torcer para que a seleção vá bem, que eu acho que ajuda o futebol brasileiro, né? O Criciúma é beneficiado se a seleção brasileira vai bem. O que eu discordo do modelo atual é que acho que não necessariamente o jogador teria que jogar no exterior para ser convocado. Haja visto que, na minha opinião, o principal jogador, deram para o Daniel o melhor jogador da Copa, mas para mim, na minha opinião, o principal jogador que fez a diferença foi o Everton do Grêmio, que joga no Brasil. E o que eu tenho visto nos últimos anos, eu não sei se tem alguma coisa a ver com empresário, com uma exigência e tal, é que o jogador que joga na Europa é convocado. Então, você joga no Brasil, você sai, você vai para a Europa, se você jogar num grande clube lá, você é convocado. E às vezes o jogador está jogando em alto nível no Brasil, mesmo sabendo da diferença técnica que existe, e deixam de convocar. O Everton foi convocado, cara, fiquei até surpreso, porque vinha jogando muito acima do nível. Mas um jogador que joga no Brasil foi o destaque da competição. Acho que a gente teria que, de alguma forma, rever isso também. O Daniel Alves jogou um bolão, mas eu concordo com o Maringá. Eu acho que no contexto, na soma da Copa América, quem mais fez a diferença foi o Everton. Eu também acho que ele artilheiro, merecia. Né? Foi artilheiro também. Fora as jogadas individuais. Mas é interessante essa leitura de que, verdade, o cara para ser lembrado, para ser convocado, para ter mais chance numa seleção, tem que estar no exterior, Região. Senão... Mas sabe que essa escolha do Daniel Alves foi muito mais política do que técnica, né? Você não acha que ele fez uma boa? Não, eu acho que ele fez uma boa. Mas entre tu dar para o Daniel Alves, que é a última competição na seleção, e tu deixar de dar para o Everton, que tem 21 anos, que está explodindo, tu tem que dar para um jogador que é uma promessa, né? Eu, sinceramente, claro que o Daniel Alves teve participação em 2 jogos importantes. Ele jogou bem, entendeu? Jogou em alto nível. Mas eu, sinceramente, se eu tiver que premiar, eu vou premiar um cara que é o futuro, não?
Entendeu? Eu vejo assim. Quanto a essa questão de jogadores que jogam no Brasil, eu sou um pouco mais radical que o Maringá. Né? Se fosse da seleção, eu convocaria, sei lá, 80% dos jogadores que estão no Brasil. Entendeu? Porque é o seguinte, ó, quando tu joga uma competição, como foi a última Copa do Mundo, tu perde, né? Os caras nem vêm pra cá, meu. Os caras já desembarcam lá mesmo, já ficam na Europa e não querem nem saber. Aí tu pega 2, 3 jogadores que estão aqui no Brasil e aí os caras têm que escutar sozinho aqui, porque ninguém não tá nem aí. Né? Porque a seleção brasileira não é mais aquele... Seleção brasileira não é mais aquele negócio de... Pô, o dia da convocação os jogadores ficavam ouvindo para ver se era convocado, vibravam com a convocação. Hoje não, cara. Hoje os caras estão tudo fora, já sabem antecipadamente que vão ser convocados, porque recebe ligação, ó, tu tá na lista e tal. E aí tu não adianta que tu não vibra, tu não te dedica, tu não te esforça com estar na seleção, entendeu? A gente tem o caso do Neymar, eu concordo com o Maringá. Eu acho que o Neymar, ele é o craque do futebol brasileiro no momento, entendeu? Ele tem que ser convocado e ele tem que jogar. Só que o Tite tem que chamar o Neymar e botar algumas regras para ele. Meu amigo, ó, se tu quiser jogar aqui, vai ter que ser assim, 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 assim. Tá rolando aí, eu recebi agora, foi ontem ou sexta-feira, uma reportagem muito grande do All Sports, né, dizendo por que o Brasil não ganhou aí na Rússia. Entendeu? A farra no hotel. Farra no hotel. E o Neymar tinha folga toda hora, a hora que o Neymar queria, tinha folga. Eles fizeram um acordo que não podiam levar a família para o mesmo hotel da concentração. O Neymar é o único que estava com a mãe, com o pai, com a irmã, com não sei o quê. Entendeu? Então aí tu vê como é que é o negócio, cara. O Maringá tocou num outro particular, né, Reginaldo, que é a questão das eliminatórias, né, e essa preocupação do Tite, porque se a gente for ver, o Maringá, o contexto em que o Tite assumiu a seleção foi num desgaste do Dunga nas eliminatórias, né? Exatamente. O Dunga vinha se arrastando nas eliminatórias, o Brasil estava fora da Copa da Rússia, né? Quando veio o Tite, aí conseguiu resgatar, conseguiu dar aquela embalada e aí classificou tranquilo, inclusive, no fim das contas, o Brasil para a Copa. Mas esse modelo atual de eliminatórias é um triturador para a seleção desorganizada, né? E se der mole, não chega mesmo. Concordo, se der mole, não chega. Vê aí, ó, a seleção do Peru, por exemplo. O Peru fez, tirando aqueles 5-0, que foram ponto fora da curva, mas eles fizeram uma Copa América muito interessante. Teve um momento hoje do jogo que o Peru incomodou no segundo tempo ali, né, depois da expulsão ali. E temos aí a seleção da Colômbia, que ficou pelo caminho, o Uruguai, que ficou pelo caminho, a Argentina é sempre a Argentina, o Chile um pouquinho mais chegava. Então, realmente, a Venezuela, que era muito essas abaixo, eliminatórias, né, perigosas. A Venezuela, que era muito abaixo, assim, Isso. que era... pegava qualquer das seleções sul-americanas e dava um banho. Hoje a Venezuela fez grandes jogos na Copa América. Então vai ser eliminatórias bem complicadas. Eu acho que assim, às vezes é o desejo nosso que os jogadores brasileiros sejam convocados, mas em teoria, né, Reginaldo, os melhores jogadores são vendidos. Sim. Né? O Everton agora, como nós estivemos lá no Grêmio, a gente já sabe que vai vir 50 milhões de euros e o Grêmio vai vender. O Bayern entrou na disputa. Conversa ali, né? Não vou falar quem, mas como, 50 milhões de euros e o Everton deve sair. Então, um jogador que é nosso, mas que joga no futebol brasileiro que vai sair. Então, em teoria, os melhores saem. Então, por isso que é o maior número de jogadores. Mas o que eu questiono é assim, não necessariamente só convocar jogador que está fora. Se você tiver jogadores se destacando no Brasil, você dá a oportunidade, né? Mas nessa seleção de agora, faltou algum jogador atuando aqui no Brasil que poderia ter sido chamado, Maringá? Você acha? Algum aí que... Reginaldo, o que você acha também? Não, eu acho que... Os meninos do Palmeiras de alto nível, qualquer um poderia... Vai, né? Se tu pega o Palmeiras, tu colocar qualquer um é válido, né? O próprio Dudu esse, né? Eu acho que o Dudu foi lembrando disso, o Dudu achei uma injustiça, cara. Pegaram o Williams de férias, né? Estava descansando e o Dudu jogando em altíssimo nível no Brasil há bom tempo. E o pior é que eu sei que, como eu tenho um contato com o Tite, eu sei que o Tite gosta do Dudu e gosta bastante, né? Eu achei que o Dudu seria uma convocação bem interessante, talvez jogasse no nível que o Everton jogou a Copa América, né? Mas eu não entendi sabe que eu não entendi o critério do Tite quando ele corta o Neymar e chama o William. Porque o William não estava convocado. Estava de férias, não? O William estava... Aí o Neymar foi cortado e ele chamou o William. Entendeu? E poderia muito bem chamar o Dudu, né? Que aqui no Brasil eu acho que é o jogador mais importante em atividade, ou pelo menos é o cara que faz a diferença do Palmeiras.
entendeu? Ele poderia ter levado o Vinícius Júnior, que é um menino, né, que está muito bem no Real Madrid. Ele podia ter levado o Rodrigo, que saiu do Santos agora e foi para o Real também. Campeão em Toulon, né? Também. Entendeu? Então, eu acho que... primeiro que o Tite, ele precisava ganhar a Copa América. Por isso que ele não renovou. Ele precisava de um título. Queira ou não queira, ele está na pressão. A gente não ouve pressão do Sport TV, nem da Globo, porque os caras têm exclusividade com a seleção brasileira. Mas tu pega e bota em ESPN, Fox... Pô, o papo dos caras ali é diferente, meu. Mas eu acho que ele fez certo, assim, principalmente pensando em eliminatórias, né? Então, se a gente pensar, ele fez uma pequena reformulação, manteve alguns jogadores que vão ajudá-lo na Copa América. Então, fora ter que ganhar a Copa América, né? Foi mal na Copa do Mundo, tem que ganhar a Copa América, mas eu acho que está pensando também em eliminatórias. A dúvida que eu tenho é o seguinte... Tudo bem, ele vai para as eliminatórias, ele vai levar de novo Daniel Silva, Miranda, Thiago Silva, Daniel Alves, Miranda e o Marquinhos, não sei mais quem tá. Vai levar para classificar. E depois vai dar tempo para renovar para a Copa do Mundo? Porque esses caras não vão para a Copa do Mundo. Mas em 3 anos surgem jogadores. O Brasil é impressionante, né? Em 3 anos. A gente vai precisar de zagueiro, né? Porque hoje só tem o Marquinhos em idade praticamente de convocação, né? Não sei como foram os meninos em Toulon agora, mas vai precisar pelo menos de um zagueiro mais novo. O Miranda vai ter 40 anos, não vai mais, né? Não vai, né? O Daniel Alves possivelmente não vá também, então o lateral direito é uma carência antiga da seleção, né? Então, mas assim, eu acho que o famoso termo espinha dorsal o Brasil tem e esperamos que o Brasil consiga melhorar o nível de jogo, eu acho. Nós não fomos bem, eu fui na Copa, assisti os primeiros 3 jogos, achei que a gente não jogou bem. Os resultados, assim, a gente não conseguiu fazer na Copa do Mundo também um grande jogo, assim, com o nível de jogadores que nós temos, né? Então, vamos ter que crescer em termos de seleção aí, pensando em eliminatórias e mundial. O Tite está firme, será, Maringá? Eu acredito que sim, cara. Eu acho que se o Tite não estivesse na seleção, nós estaríamos falando assim, pô, põe o Tite, né? Porque o cargo, ele, pelo tempo, ele dá um desgaste, acaba desgastando naturalmente, né? Porque não ganhou a Copa do Mundo e não jogou bem a Copa do Mundo. Mas eu acredito que, pela postura do Caboclo agora, que é o novo presidente da CBF, e não acontecendo nada de muito grave, tipo, começa as eliminatórias e o Brasil está lá em 6º, 7º, eu acredito que o Tite, em classificando o Brasil, será o treinador da próxima Copa. Aliás, esse Rogério Caboclo, Reginaldo, eu acho que os jogadores gostam muito dele. Abraçaram bastante. Rapaz, na premiação, mas abraçavam forte. O homem tem moral com os jogadores. Porque antes dele, o presidente da CBF nem podia sair da CBF, né? Não podia sair de casa. Podia viajar. Esse aí pode. E eu tenho ouvido muitos elogios à gestão dele, internamente e tal. O pessoal tem gostado aí. Em nível de clube, se fala bem dele também. Seleção brasileira, campeã da Copa América. A gente fala um pouquinho mais do Brasil daqui a pouco. A galera quer saber do Tigre também. É assunto na sequência. E olha, você que está participando, WhatsApp, telefone. Hoje o Papo de Bola... Já está com saudade do Tigre, né? Então, vamos sortear 10 ingressos para Criciúma e Coritiba. E quero lembrar você que é sócio do Criciúma e ainda não fez o seu recadastramento. Vai lá no site do Criciúma, dá um pulinho na secretaria que vai funcionar até mais tarde nessa segunda-feira, porque você, se não estiver recadastrado, não entra no jogo de terça. Ai, mas eu sou sócio, eu estou em dia. Claro, se ajeita ali e tal, mas o bom é ir com antecedência. Pega a carteirinha nova, que é linda, por sinal, e fica em dia com o Criciúma. Por que eu tenho que me recadastrar? Porque o Criciúma adequou o seu sistema novo, moderno, catracas novas, vai funcionar melhor, vai dar menos problemas ali para o sócio quando chega, tem alguma situação para resolver, vai ficar tudo em dia, tudo moderno, tudo pontual, tudo legal, tudo 100%. E você que é sócio e está inadimplente, se você pagar R$100, eu devo tanto, devo isso, devo aquilo, R$100, sócio inadimplente, fica em dia de novo, com todas as prerrogativas dos demais sócios, então, simbora ajudar o Criciúma. E é o jogo de terça contra o Coritiba, o assunto da sequência. Fazemos um intervalo, voltamos em instantes, o Maringá segue conosco, você está na RTV, esse é o Papo de Bola, já voltamos. A Colina Volkswagen apresenta
a maior linha de produtos do mercado nacional. Carros com tecnologia alemã, com a garantia de melhor compra, além do design, conforto e alto nível de segurança. No setor de pós-vendas, oficina completa com peças e acessórios originais Volkswagen. E setor de funilaria e pintura. Venha fazer um bom negócio com grande economia. Seja bem-vindo à Colina Volkswagen. Simples Exucre. Venha para a Exucre. É simples, é sem vestibular. Confira nossos cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC. Opções de cursos no período matutino, professores com prática no mercado de trabalho, infraestrutura completa, localização privilegiada. Diploma com mais empregabilidade é aqui. Confira nossas bolsas e descontos. Inscreva-se em exucre.com.br. Informações 3431-3700. Ser sócio do Criciúma não é uma opção, é seu coração, seu sentimento que fala mais alto e você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você quem faz o Criciúma ser um vencedor e que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante, que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção, não é pela razão, sócio pelo coração. De volta, gente da bola, você está com a RTV, é o Papo de Bola da noite fria desse domingo. Semana começa fria no sul catarinense, então agasalhe-se, hein? Terça-feira já vai estar um pouquinho melhor, mas claro, como o jogo é à noite, 9h30, também você vai ter que ir agasalhado. Mas torcedor do Criciúma não tem problema com frio, né? O frio não vai ser teu problema, né, meu? E vamos lembrar aqui que o último jogo do Criciúma na Série B foi com vitória, né? Aquela vitória lá em Pelotas contra o Brasil por 1-0. Que deu esse fôlego, que fez com que o Criciúma ficasse fora da zona de rebaixamento durante toda essa Copa América. E agora, a partir da 9ª rodada, é uma Série B nova, né? Nós temos 8 rodadas acopladas aí no campeonato, mas é uma nova Série B a partir da próxima terça-feira. O Reginaldo e o Maringá estão conosco aqui e a primeira pergunta de telespectador que eu peguei no WhatsApp era sobre o Foguinho. Foguinho chega quando? E lateral esquerdo, vem? Perguntas do Thiago Costa, do bairro Michel. E aí, em relação ao Foguinho, o Caxias classificou hoje, né, Maringá? O Caxias classificou, então, adia mais um pouco a vinda do Foguinho. Nós estava dando uma secadinha, tô brincando. O Caxias foi no Paraná e ganhou do Cianorte, 2-1, eliminou o Cianorte. E o Cianorte tinha empatado em Caxias, era o favorito e tal, né? Perdeu a vaga em casa. O Foguinho segue naquela, ele vem quando o Caxias terminar o campeonato. Maringá. Mas o campeonato, na pior hipótese, se o Caxias for na final, termina agora no final do mês, né? Ah, é? Então hoje já é dia 8. Hoje é 7, né? 7. Tá. Se der tudo certo para eles, em 3 semanas ele está aqui, né? 2, 3 semanas ele está aqui. Acho que no quarto jogo aí da volta ele vai estar disponível já. Uhum. Qual é, outro dia eu e o Reginaldo e mais alguns convidados estávamos discutindo aqui qual é exatamente o perfil tático do Foguinho. Ele vem jogar em qual função? Ele joga exatamente em qual função? Ele faz a de quem aqui? Eu acho que na posição do Wesley e do Eduardo. Do Wesley e do Eduardo. Ele tem preferência pelo corredor do lado direito, que é onde está jogando o Eduardo hoje, né? Certo. Mas se você for bem por característica, hoje a gente não tem muitas opções no setor, né? O Sendei está treinando bem, era primeiro, está treinando bem de segundo volante, que a gente chama esse jogador que não só marca, que joga, né? E o Foguinho vem para nos ajudar nesse setor aí. Um campeonato longo, com certeza, vai precisar de mais jogadores. Né? Pois é, você citou o nome de um jogador que algumas vezes, né, Reginaldo, já questionamos aqui a situação dele, que é o Bruno Cosendei. Porque ele começou bem, né, Reginaldo? Ele pintou bem. Qual é o jogo que você cita da Chapecoense? Ele jogou bem em Chapecó, jogou bem contra o Metropolitano. Isso. E aí depois ele não apareceu mais, não foi mais utilizado. Aconteceu algo pontual com o Cosendei? Ele foi reavaliado? Qual é a situação desse jogador, Marinho? Ele vem treinando bem. A gente conversa, e por característica a gente fala sempre com quase todos os jogadores, para não desistirem, porque daqui a pouco aparece uma oportunidade, lá na 10ª rodada do campeonato, 15ª rodada, o atleta tem que estar pronto para jogar. A gente gosta de citar exemplos, né? O Reis perdeu espaço, ficou 40 ou 50 dias sem entrar em jogo nenhum, sequer entrava nos jogos.
e treinou em alto nível, se dedicou e quando voltou jogando bem. Então, assim, nós, num campeonato longo como esse, com certeza a gente vai precisar de todos os atletas e todos que estão no grupo hoje têm condições de serem muito úteis ao Criciúma. E questão de jogar ou não, daí é uma escolha do treinador, por característica, às vezes, né? Às vezes o jogador está bem, treinando bem, mas a característica para o time, para aquele momento, não serve. Tipo, você vai ter 3 jogadores cadenciados no meio, eu não consigo. Às vezes por estilo, por ser mais rápido, mais leve, mas o Cossenday é um bom menino, um bom jogador, tem treinado bem e com certeza vai ser útil na sequência do campeonato. Eu fiz essa semana, o Gilson Kleina esteve lá na Rádio Eldorado e eu fiz esses 2 questionamentos a ele, sobre o Cossenday, né? Inclusive me parece que ele tá conversando com o Cossenday para mudar um pouco a característica do Passa à Cossenday. frente. Entendeu? Para jogar um pouco mais pelo lado, né? Tirar um pouco ele de dentro. E o Reis, rapaz, eu até falei isso também para o Kleina. O Reis chegou aqui, quando o Criciúma contratou o Reis, isso aí é simples, é só tu olhar, tu entra na internet, procura o Reis ali. O Reis, ele sempre foi um meia, sempre. O Reis foi meia, entendeu? E fazia um meia e aí jogava mais aberto pelo lado esquerdo, mas a função, a posição do Reis é meia. O Reis chegou aqui, aí o Doriva pegou e botou o Reis de atacante pelo lado esquerdo. Só, para fazer o Reis vir dar sustentação para o lateral. Mas ele não tem característica para isso. O Reis, olha aqui, o Reis jogando de atacante, cara, pelo lado, o 1 contra 1 dele não é bom, né? Ele não arrasta, ele não vai no fundo para fazer não, ele pode fazer o facão, pode por dentro. Mas ele, como meia, ele tem essa facilidade de fazer o ataque jogar, ele tem facilidade de jogar de costa. Então é a questão do Kleina, que o Kleina pegou, não, mas peraí, esse cara pode fazer isso aqui. E é da função, entendeu? Por isso, eu acho que o Reis jogando ali onde ele está jogando, nessa função que é do Daniel, ou que era, ou que o Kleina está procurando ainda, porque me parece, né, que o Kleina agora, nessa retomada, que ele conseguiu algumas definições, né? Ele definiu que ele vinha ainda... Maicon, né? Me parece que muitas vezes ele precisava arrumar um lugar para o Maicon, tanto é que ele andou fazendo até uma linha de 5 aí para botar o Maicon, não deu, né? E o menino, o lateral direito, o Marcos Vinícius, pedindo passagem, então ali ele já definiu, ele já definiu que o ataque dele é o Léo Gamalho e o Vinícius, está ótimo, né? O Goiano, que vinha lento demais, jogando muito atrás e atrasava mais, ele já entrou com o Liel. Então me parece que essas definições, elas são importantes principalmente nessa reta do campeonato. Porque a sequência do Criciúma agora, meu amigo, depois dessa parada, a sequência do Criciúma é terrível. É terrível. E essa definição, porque o futebol é assim, ó, daqui 2, 3 rodadas, você vai perguntar para qualquer torcedor, o cara já sabe qual é a escalação do time. Então isso é bom. O Thiago perguntou aqui, o telespectador, Maringá, sobre lateral esquerdo. Vem algum? Não. Aliás, vem algum reforço ainda? Cara, nós estamos atentos ao mercado. Diria que há um mês atrás, ou 40, 50 dias atrás, a gente estava procurando mais por lateral. Eu acho que com a evolução do Marlon, o Marlon se firmou e muito na posição, né? Ele tem feito uma dupla com o Vinícius super interessante, nos deu uma tranquilidade maior. E paralelo a isso, o Kaique parece que entendeu que ele tem que treinar de lateral esquerdo, mesmo que parece que não, sei lá, no São Paulo estava jogando em outra função. O Kaique tem treinado bem de lateral esquerdo, então a gente acha que para o momento a gente tá bem servido e pela condição do mercado também, né? Não adianta a gente vai atrás de lateral, porque se nós fôssemos atrás de lateral, nós tínhamos que trazer um lateral com característica diferente do Marlon, né? Outro estilo. Mas, como eu falei, o Marlon se firmou, voltou a jogar de um nível muito alto e nós estamos, assim, a princípio, não estamos pensando para esse momento para trazer lateral. Viu, Região? Lateral esquerdo é o que temos. Não, mas eu acho que não é a prioridade do Criciúma hoje não seria lateral esquerdo. Inclusive, eu falei isso para o Gilson Kleina e o Kleina me deu quase que me convenceu, porque eu também acho que o Foguinho nesse momento não é uma prioridade. Entendeu? Eu acho que o Criciúma hoje, né?
Claro. Eu acho que o Criciúma hoje ele tem muito mais prioridade de um atacante de velocidade, um atacante de lado, entendeu? Eu acho que é isso. E um meia, mas só que esse meia não tem, né, no mercado, cara. Um 10. Porque assim, né, cara, eu pego muito exemplo de cima, né? A seleção brasileira tem o Coutinho de meia que na Europa não é meia. Porque não tem outro meia. Eu acho que o Wesley, pela característica, e o Eduardo, eles complementam essa falta do meia, né? O meia a gente fala que quando tem que jogar com meia, quando joga no losango. Então assim, joga com 1+1, 2 volantes e o meia pela frente, né? Fazendo losango só com 2 atacantes. Mas o sistema hoje que o Cleiton está usando, ele está usando, às vezes, o Vinícius nesse setor, que é super interessante, o Reis, que tem atuado bem nesse setor, e tem o Daniel Costa, que todo mundo sabe da qualidade do Daniel. Esse é um setor que a gente não vamos esconder, e mesmo que os jogadores estejam vendo, né? Nós estamos avaliando, nós procuramos no mercado meia, mas assim, cara, é muito difícil. Os que tem, o Flamengo levou, o Palmeiras levou, nós, inclusive, temos contato com o meia que jogou aqui, que é o Dudu, que jogou no Curitiba, veio para cá, foi para o Fluminense, estava no mundo árabe, mas acabou renovando lá. E os meias que aparecem para a gente, eles não são melhores do que os meias que tem aqui. Então, assim, o que a gente avaliou nesse período, principalmente da parada aqui, é que para trazer tem que ser melhor que nós temos. E para trazer melhor que nós temos, às vezes é R$100 mil por mês. Entendeu? Porque agora... Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A Chapecoense, no desespero de meia, levou o Camilo, que há tempo não é meia. Há muito tempo não é meia. Joga de extrema, joga pelos lados. Então, assim, e pagou um caminhão de dinheiro para ter um meia, que não é meia mais. Então, eu acho que no sistema atual, do jeito que o Wesley joga, passando da linha de meio, pifando, tabelando, colocando os meninos para jogar, é um sistema que a gente tem um meia armador, mas a gente tem 2 meias armadores, que é o Eduardo e o Wesley. E a questão do Foguinho, só para salientar, o Foguinho foi contratado há 70 dias atrás, mais ou menos, né? Então, assim, não é de agora, né? Essa questão agora, né, Maringá, porque o Criciúma agora não adianta fazer contratação, o Criciúma tem que fazer reforço, né? Exatamente. Não adianta contratar, então não contrata. Se for contratar, porque eu sei da ansiedade de vocês, da imprensa e nossa também, vamos tentar trazer um jogador. Mas às vezes, na ansiedade você traz, o jogador joga menos que estão aqui, você põe 30 mil na folha do clube, problema para o treinador, porque daí às vezes o cara vem contratado, tem que pôr para jogar. Então, assim, eu acho que o que o Cleiton tem conseguido, junto com a comissão técnica, é tirar o máximo de cada atleta. Isso é importante. Eu acho que na primeira vez que eu fui na rádio, na Eldorado, com vocês, eu falei assim, o gestor e o treinador tem que tirar o máximo de cada jogador. E eu vejo um grupo hoje, assim, mesmo os meninos que estão fora, todos treinando em alto nível, e isso nos dá certeza que nós temos opções de mexida, caso tenha algum problema com o jogador. Nós temos um bom grupo e confiamos nesse grupo. Se aparecer algum jogador nesse meio do caminho, que as inscrições terminam só o mês que vem, a gente traz, mas confiamos plenamente que é possível nós fazermos uma grande campanha com esse grupo que nós temos. Ô Maringá, pelo conhecimento que tu tem, pela experiência, até pela convivência diária que tu tens com o Cleiton, com o grupo, já dá para mais ou menos traçar onde esse time pode chegar? Eu acredito assim, se nós jogarmos no nível que nós podemos jogar, nós vamos ficar entre os 8 melhores. E se você está entre os 8 melhores, você pode classificar. Está beliscando. E eu tenho falado assim, em algumas entrevistas, que não é uma promessa o acesso, mas é um sonho. Nós temos isso quase como uma fissuração. Assim, nós queremos muito levar o Criciúma para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o que eu vejo, Reginaldo, é o seguinte, que nós temos pelo menos 10 concorrentes, 12, assim, um nível muito igual a gente. Com folha de pagamento parecida, com grupos parecidos. Eu cito o América, porque o América está lá embaixo. O América não tem um grupo pior do que a gente, mas também não tem um grupo pior que o Botafogo, que está numa classificação melhor. Entendeu? Se chegasse no começo do campeonato, falou, Maringá, tem 2 grupos aqui, o do Botafogo e do América. Talvez eu escolhesse o grupo de atletas do América. O América tem 4 pontos no campeonato. Mas não vai ficar lá, né? É um campeonato longo. Pois, assim, o que nós estamos com esperança, e o Cleiton a gente conversa 10 horas por dia, a gente está com a esperança de que o nosso pior momento já passou. E nós temos como filosofia o seguinte, nós temos 19 adversários
complicados, difíceis, né? Alguns um pouquinho abaixo, mas a maior parte do nosso nível, mas nós podemos ser o nosso principal adversário. Então a gente não vai se desarrumar internamente. Então a gente, independe do resultado, depende da pressão externa, nós temos que estar arrumado internamente. Quando você tem um grupo fechado em torno de objetivos, que não se curva a pressão, a problemas externos, você fecha o grupo em torno de objetivos, e eu acho que o Kleina é especialista nisso também, com a nossa ajuda, com a ajuda de toda a comissão técnica, nós estamos muito prontos para fazer uma campanha bem melhor do que nós fizemos nesses primeiros 8 jogos. Eu acho que mesmo jogando abaixo que nós tínhamos que jogar, talvez por um detalhe ou outro nós podíamos estar em 8º, 9º lugar. Então eu acredito muito que é possível sim, num 7, 8 jogos aí, a gente chegar aí nesse linear de 8º, 6º, 7º lugar, e aí ficar mirando muito mais, e é o nosso desejo, ficar mirando muito mais a zona de classificação do que a zona de trás, porque essa de trás ela é incômoda, ela te atrapalha, te deixa tenso, dá desgaste, tem pressão externa, a gente fala, o cliente está envelhecendo, né, e não aprende a perder, então assim, muito mais que pressão de vocês, da imprensa, do torcedor, é nossa, nós nos cobramos muito, porque a gente tem um histórico de vencedores, né, então a gente se cobra assim muito para que a gente chegue num patamar e consiga levar o Tigre e fazer uma campanha mais tranquila e bem melhor do que tem feito até agora. Bom, você, amigo telespectador que está participando aqui do Papo de Bola, lembro que terça-feira, 9h30 da noite, tem Criciúma e Coritiba no estádio Heriberto Wilson, e nós estamos hoje aqui sorteando 10 ingressos para o jogo entre a turma do WhatsApp e também pessoal que liga para cá no telefone. Turma do WhatsApp aqui, o grande Jean Hortolã. Gostaria de saber do Maringá se com esses novos patrocinadores podem vir reforços. Será que um centroavante não deveria ser contratado, já que passou um mês de parada e o Léo Gamalho não está recuperado, sentindo lesão no treino de hoje de novo? A preocupação do Jean Hortolã. Como é que está o Gamalho? Ele sentiu hoje, Maringá? Teve um entorcido no joelho, né? O Léo tá... Falei para ele ter que se benzer, né, cara? Mas é assim, ó, essa parada ela foi importante porque o nosso time, como grupo, ele melhorou, ele está mais compacto, mais heterogêneo, né? Então, assim, tem jogadores jogando... O nível dos jogadores está muito próximos uns dos outros. Se não jogar o Léo, joga outro jogador num nível muito parecido. Mas nós ainda temos esperança que o Léo Gamalho tenha sido só um susto, porque ele deu uma pisada em falso, deu um choque no joelho. A gente vai conseguir liberar um exame amanhã bem cedo para ele, na nossa esperança que ele consiga, inclusive, jogar, porque já tinha passado toda a parte de treinamentos, jogou lá em Porto Alegre, 60 minutos, e eu acho que tomara que não seja nada. E nós temos o Pedro voltando de lesão também, né, que é um jogador que não foi bem no início aqui, porque o time não estava bem, mas é um jogador que tem 6, 7 anos de São Paulo, que pode ser útil. A questão, assim, é muito difícil você achar no mercado outro centroavante, né? O Lúcio Flávio tem crescido assim muito. Nós fizemos o William, o Ramon na parte física, fizeram um trabalho específico com ele, porque o Lúcio Flávio ele chegou aqui numa quarta ou quinta e jogou sábado, se eu não me engano. Então ele fez 2 treinos, 1 ou 2 treinos, já jogou. E ele tinha vindo de uma lesãozinha muscular no jogo do Corinthians, então ele estava uns 10 dias parado, chegou, se apresentou e jogou abaixo, ele mesmo sabe disso, jogou abaixo do que ele pode jogar. E ele está muito empenhado em nos ajudar e está treinando em alto nível. Assim. Hoje mesmo o treino dele foi muito bom, e se o Léo não jogar, nós contamos com os Flávio, daqui a pouco vamos contar com o Julimar, está treinando bem. Então, assim, nós temos boas opções para repor. E a questão de contratar, cara, assim, teoricamente o diretor é o que mais quer, né? Contratar, mas a gente passa por alguns obstáculos. A questão dos patrocínios, realmente já as coisas melhoraram, e daí eu vou puxar para virar um pouco de polêmica a questão da entrevista que eu dei lá atrás, provocando, né, a cidade para vir com a gente, né, nesse projeto. Porque eu sou, quer dizer, você é muito mais cômodo para mim falar, vou cuidar do futebol, quero saber o que está acontecendo em Criciúma. Na verdade, eu estou aqui, quero saber o que está acontecendo, até se a cidade está andando bem, se a prefeitura está andando bem, porque eu moro aqui agora. Não sei se pode ser 1 ano, 2, 3, 4, 5. E eu dei uma mexidinha e a coisa aconteceu, já saíram alguns patrocínios. Hoje eu estava conversando com o pessoal do marketing, já tem um novo plano sendo lançado, que eu provoquei a questão de placa. Você ouviu a entrevista de R$1.000,
2.000, já tem placa sendo lançada a R$750, a R$500, tentando fazer com que mesmo a pessoa, o cara que seja um empresário menor, ele venha e colabore. Eu estou ajudando o Criciúma nesse projeto aí desse sonho que é o acesso. Então, acho muito importante essa nova fase, o pessoal do marketing procurando envolver a cidade como um todo, né? Isso que é importante. Eu acho que o que eu tentei falar naquele desabafo, que o Criciúma é da comunidade inteira, e eu acho que todo mundo ajudando e todo mundo juntos, nossas possibilidades elas aumentam. Muito bem. O Maringá segue conosco, já eu repasso para o Maringá e para o Reginaldo as suas perguntas, que estão chegando em grande número aqui. Turma do WhatsApp, está na tela o número 99918-9718, quer ligar para cá? Telefone também à sua disposição, é o 3413-4507, está na tela para você também, então manda ver na participação aqui. E agora eu quero falar de carro bom, gente. Falar de carro bom no Papo de Bola é falar da Colina. O seu Volkswagen espera por você. A turma do Valério Mendes está preparada para aquele atendimento nota 10. E olha, a Colina tem cada carrão na medida da sua necessidade, na medida do seu interesse, do seu bolso e com assistência de especialistas para melhor orientá-lo e melhor orientá-la na compra. Se é um Gol que você quer, nada melhor do que ir na Colina, procurar o seu Gol. Na Colina você vai encontrar modelos de alta performance, com tudo o que existe de mais moderno e seguro. Agora, se você procura uma Amarok, é na Colina também. E que carrão, hein, gente? Amarok Diesel 4x4 Comfortline supera facilmente qualquer desafio off-road, do asfalto à lama, com o máximo de conforto. Aproveite em oferta do mês, procura, chega na Colina, diz que conferiu, ficou sabendo aqui no Papo de Bola que a Amarok está numa condição super especial na Colina. E o Jetta, hein? Esse carrão aqui a gente olha e suspira olhando, né? O novo Jetta GLI está batendo um bolão, gente, superando todas as expectativas com o seu design super esportivo e a potência do seu motor com 230 cavalos. É um modelo incomparável. Surpreenda-se, faça um test drive do novo Jetta GLI também na Colina. Essas e outras esperando por você, semana de visita, Valério e toda a turma esperando por você. O seu Volkswagen está te esperando, meu amigo, minha amiga, na Colina. Vamos dar um tempo, é rapidinho, intervalo, na volta tem muito mais do Criciúma, o Maringá segue aqui, o Reginaldo comentando e você participando, então não sai daí, já voltamos. A Colina Volkswagen apresenta a maior linha de produtos do mercado nacional. Carros com tecnologia alemã, com a garantia de melhor compra, além do design, conforto e alto nível de segurança. No setor de pós-vendas, oficina completa com peças e acessórios originais Volkswagen. E setor de funilaria e pintura. Venha fazer um bom negócio com grande economia. Seja bem-vindo à Colina Volkswagen. Simples Exucre. Venha para a Exucre. É simples, é sem vestibular. Confira nossos cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC. Opções de cursos no período matutino, professores com prática no mercado de trabalho, infraestrutura completa, localização privilegiada. Diploma com mais empregabilidade é aqui. Confira nossas bolsas e descontos. Inscreva-se em exucre.com.br. Informações 3431-3700. Ser sócio do Criciúma não é uma opção, é seu coração, seu sentimento que fala mais alto e você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você quem faz o Criciúma ser um vencedor e que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante, que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção, não é pela razão, sócio pelo coração.
De volta, gente da bola, você está com a RTV, é o Papo de Bola da noite desse domingo. Obrigado pela sua audiência, meu amigo, minha amiga. Um giro com a nossa audiência aqui, a Elisete Alves, cadê os nossos reforços? Falando sobre o Criciúma, o Márcio Roque, se fizer uma seleção com 80% dos jogadores que jogam aqui no Brasil, não vai nem para a Copa. O nível do futebol no Brasil é ridículo. Calma, Márcio Roque, precisamos renovar, Márcio. Fabrício Campos do Rio Maina, obrigado, Fabrício, pela audiência de sempre. A Otília Oliveira está na audiência. Valeu, Otília, muito obrigado. Muito bem. O Simão pergunta se lá no Grêmio não tinha um meia para trazer. Daqui a pouquinho o Maringá vai falar um tantinho sobre esse jogo treino da sexta-feira passada lá contra o Grêmio. Um abraço para o Alexandre Correia, que nos assiste em Tubarão. Obrigado, Alexandre. Pergunta sobre promoção para terça-feira. Eu só quero te dizer o seguinte, Alexandre. Amanhã, 11 horas da manhã, o Criciúma apresenta seus novos patrocinadores, né? Essas novas marcas já estarão na camisa do Criciúma para o jogo de terça-feira, inclusive. O Alexandre perguntou sobre o Pedro Bortoluso, o Maringá falou alguma coisa aqui. Ele já está participando dos treinos com bola ou não? Não, é aquela fase de treinamento antes de se integrar com o grupo ali, de transição que a gente Transição, chama. está na transição ainda. O Alexandre Heck, como explicar Figueirense falido, contratando atacante que até ontem estava no Palmeiras e o Criciúma só com o Léo Gamalho, que tudo indica, joga um jogo e fica fora 3, diz o Alexandre. Dá para explicar como é que o Figueirense está investindo e o Criciúma não, segundo o Alexandre? Talvez por isso está falido, né? Boa resposta. Mas a questão é a seguinte, os jogadores, eles fizeram agora a decisão da Recopa contra o Brusque. E não quiseram concentrar, porque o pagamento está atrasado. Né? Não tem pagamento, não vamos concentrar não. Entendeu? Agora, se o cara pega, ele vai lá, contrata e o jogador aceita, sabendo que está com o pagamento atrasado... Imagina você com o pagamento atrasado contratar jogador. Imagina. O desgaste que dá interno, porque aí tu vai falar assim, peraí, tu não me paga e está trazendo mais gente. Então assim, cada um faz do jeito que situação quer. do Figueirense... O Criciúma quer e tem como norma pagar rigorosamente em dia. Chega dia 5 agora estava na conta todo mundo de salário. Então, assim, tem que ter responsabilidade, né, para fazer. Agora, eu acho que, assim, se eu sou dirigente de um time que está com o salário atrasado, eu chego, presidente, para de contratar, tem que pagar, tem dinheiro para pagar esse pessoal aqui, porque tu tem todo dia de trabalho, tu tem viagem, tem desgaste, tem concentração, larga a família, e se tu não recebe, aí os caras se negam a concentrar. Já é uma insubordinação que te causa um desgaste terrível, né? Você já perde o controle do grupo, né? Então, mas assim, claro, cada um faz futebol da maneira que acha certo, né? A sorte do Figueirense é o Emerson Maria. É um bom técnico. Que o Emerson Maria, ele é muito agregador, bom, ele vai, muito bom. ele tem os caras na mão, os caras vão por causa dele, cara. Eu acho que o Emerson tem uma vantagem, assim, sobre alguns treinadores, que ele foi treinador de base. Então ele sabe trabalhar com base. Ele não se importa, por exemplo, buscar 4, 5 jogadores na base e colocar para jogar. Ele coloca para jogar. Então, assim, eu também concordo com vocês. O Emerson está salvando o ano do Figueirense. O telespectador aqui, deixa eu ver quem é, o Vanderlei Madeira. Boa noite, Vanderlei. Fala para o Maringá que o Palmeiras está com o time sub-23 todo sendo emprestado para valorizar. Não tem ninguém lá que serve para nós? Como é que anda essa relação aí? Eu conversei com o Felipão, com o Cícero, quando eles vieram aqui, eles foram categóricos que nos falaram que não tinham nenhum jogador que tinha condições de jogar no grupo de jogadores que possivelmente poderiam emprestar, que teriam condições de jogar a Série B. Mas, em sabendo dessa notícia aí, eu posso dar mais uma ligada amanhã. A gente tem uma relação muito boa com o Palmeiras, com o Cícero, com o Alexandre um pouco menos relação, mas com o próprio Felipão. E o Cícero trabalhou aqui, gosta do Criciúma, então, assim, nós estamos em busca. Nós falamos com o Renato sobre um jogador deles lá, e vou abrir aqui, em primeira mão, ele chama Vico, já foi sondado há um tempo atrás. O Vico, ele entrou nesse jogo, é um jogador canhoto, que joga pelas extremas, mas meia atacante, meia. Ele joga pelo lado esquerdo, joga pelo lado direito, joga por dentro. Então, assim, é um jogador que... O Kleina chegou na minha frente conversar com o Renato se o Renato liberaria o atleta e ele ficou de pensar. Eu acho que tem 23 anos, já não é um garoto assim, de 18, 19 anos, é um jogador pronto. E quem o Renato liberando e não sendo fora dos nossos padrões financeiros, eu acho que seria interessante, porque ele foi muito bem no jogo
do Grêmio Sub-23 aqui, foi um jogador que chamou a atenção do Kleina, que chamou a minha atenção, da nossa comissão técnica. E o que me chamou a atenção é que o Renato não fez, não mudou todo o time agora, colocou acho que 4 ou 5 jogadores e ele foi um dos que entrou no jogo. Pois né? é isso que eu ia te perguntar, Maringá. Ele não tem sido meio que um plano B do Renato ali? Ele não foi utilizado outro dia num jogo do Brasileiro, da Copa do Brasil aí? Jogou, se não me engano, Ele um das finais do Gauchão, entrou num jogo, saiu no intervalo. O Renato gosta muito dele, né? Mas o Renato, pela amizade que ele tem com o Kleina, fizeram o curso na CBF junto, ele ficou de avaliar até amanhã ou terça-feira a possibilidade de liberar o Vico pra gente. Eu acho que seria um jogador que nos agregaria bastante pro nosso time. Vico. E aí, Reinaldo? E o Vico? Não, eu tô tentando lembrar aqui qual foi o jogo. Esse rapaz, ele entrou num jogo do Grêmio agora. Entrou, pois é, eu também não tô lembrado. Não sempre, mas ele tem participado. Só que eu pelo pouco que eu vi, eu achava que ele era um atacante de lado, assim. Ele joga, ele é canhoto que joga pelo lado direito do campo, mas eu já vi jogando pelo lado esquerdo, mas ele é meia de origem. É o que faz com todo jogador, que eu acho que é um pecado. O jogador surge na base, o jogador tem habilidades, coloca para marcar lateral, para jogar do lado do campo. Daí a base hoje é um grande problema do futebol brasileiro. A base não cria meias. A base não cria meias. Eu tenho conversado com o Serginho, o pessoal da base, é o seguinte: se o garoto tem característica de meia, deixa ele jogar de meia. Porque o meia é o cara que vai aprender a dominar e pifar, bater de fora, e girar a bola, sair da marcação e tal. E hoje, cara, quem que é meia no Brasil hoje? Tu pega os 3 do Flamengo e os 5, 6 do Palmeiras. E aí tu não acha. Aqui, ó, o Vico, ele jogou no Gauchão contra o Aimoré e contra o Caxias, pelo Grêmio, e na Copa do Brasil ele jogou contra o Juventude, naquele jogo que o Grêmio fez 3-0 na Arena. Foi esse jogo que você viu, certamente. Tem 22 anos, estreou em 2017 no time profissional do Grêmio. 22, fala na matéria de hoje aqui do Globo Esporte. De lá para cá, 7 jogos, 295 minutos, nenhum gol. Só que essa matéria que eu estou lendo aqui, que é de hoje, do Globo Esporte, desse domingo, essa matéria, Maringá, ela faz uma projeção que é a seguinte, que alguém lá que cobre o Grêmio fez a seguinte projeção. A possível saída do Everton abre espaço para o PP e para o Vico. Então, com o Everton saindo, cresce a chance dele ter espaço. E aí talvez complique um pouco. Por isso que o Renato não falou textualmente, eu libero. Ele falou, deixa eu pensar, né? Pensar dele é esperar pela situação do Everton. E ele vai perder o Everton. Isso a gente ouviu lá internamente também, que tem alguma coisa em torno de 50 milhões de euros de proposta e que dificilmente permanece. Né? Vico jogou de titular na vitória do Grêmio contra o Juventude. Está lembrando aqui o Ramires Casagrande, nosso telespectador. Meia Vitinho do Palmeiras, promessa deles, jogou o Paulista pelo São Caetano. Diz para o Maringá dar uma olhada aí, se o Palmeiras empresta. Já fui atrás. Eu não sei se ele está no Palmeiras ainda, porque ele estava para ir para a Europa e era uma negociação em torno de 10 milhões de euros. Isso há 40, 50 dias atrás. E o Cícero descartou qualquer possibilidade dele jogar pra gente aqui. Foi o Fábio dos Santos, nosso telespectador, quem perguntou isso. É bom jogador. Jogou pelo São Caetano, Campeonato Paulista, bate bem de fora. É uma das promessas do Palmeiras pro futuro, se não for negociado. Mas tinha um negócio pra Europa, já Grécia, se não me engano, alguma coisa assim. O Wagner, nosso telespectador de Nova Veneza, pergunta quem teve a ideia de renovar com o Ceará. Como é que foi a ideia da renovação do contrato do Ceará? O Ceará estava com término de contrato, a gente estava com bastante dúvida se permanecia ou não. É um jogador com custo muito baixo e eu acho que ele usou a estratégia, né? Ele treinou muito bem as últimas 2 semanas. As 2 semanas dele de pré-término de contrato, ele fez treinos assim absurdos e o Kleina pediu a renovação dele. É um jogador diferente assim, do que nós temos aí, ele é muito leve, é rápido, tem treinado muito bem e não tem conseguido, talvez pelos poucos jogos que tem feito, não tem conseguido nos jogos repetir os treinos que faz. Se você acompanhar os treinamentos, você vê que é um jogador de nível e tanto é que o São Paulo foi buscar lá no Nordeste e trouxe para o grupo principal de São Paulo. A gente acredita basicamente em todos os jogadores que nós temos, né? E o Ceará é um jogador que, tomara que a hora que tem oportunidades, e aí é um trabalho que a gente faz no dia a dia, de não deixar que esses caras que não estejam jogando hoje larguem, né? Eu acho que o torcedor abandonar um jogador, dizer, isso não presta, é razoável porque vê o jogo lá e não gosta do atleta. Mas nós, como gestores, nós temos que confiar e acreditar que todos podem sim jogar no nível melhor que estão jogando ou que nós tenhamos que tirar o máximo de cada jogador. Esse é o grande objetivo.
E o Ceará tá incluso nesse grupo de atletas que nós confiamos que podem nos ajudar aí para o futuro. Ô Maringá, o que leva um jogador a mudar a característica? Por exemplo, eu vou citar aqui o exemplo de um jogador do Criciúma, o Andrew. O Andrew é um jogador com extrema velocidade. Ele é velocista, o Andrew, né? Ele tem uma certa habilidade no 1 contra 1, mas de uns tempos para cá eu estou vendo o Andrew muito mais preocupado, cara, em vir marcar. Do que atacar. Ele tem uma preocupação tática... Pois é, demais, né? Vamos dizer, uma preocupação tática exagerada, né? Porque ele realmente marca... É cômodo para o cara que joga do lado dele, o lateral, porque ele marca o tempo inteiro, né? Mas assim, a gente tem feito e pedido para a comissão técnica fazer trabalho específico para os nossos extremas. Eu acho que já que o futebol partiu para você ter 2 extremas, o extremo ele tem que fazer a diferença, ele tem que ter a individualidade. Imagina. Se você se preocupar só em marcar, é claro, aí você põe um meia lá que pensa o jogo e tal e põe um cara para marcar. O extremo ele tem que fazer a diferença. Eu acho que os nossos extremas têm condições de fazer isso e é uma posição bem difícil também no mercado, mas nós confiamos nos que tem aí e eu acho que todos eles evoluir tecnicamente para nos ajudar mais. Essa gurizada tem que saber, porque o que é mais difícil no futebol, cara, mais difícil do futebol é tu fazer o gol, né? É difícil fazer gol, cara. E aí tu pega um atacante que, Sistemas táticos muito iguais, né, cara? Todo mundo 2 linhas de 4. Hoje o Peru, por exemplo, porque você não sai aquela jogada individual, não sai o gol. Não sai gol. O jeito que eles encaixotaram ali. Venezuela fechou 2 linhas de 4, o Brasil não conseguiu fazer gol. Então, assim, a individualidade, tanto é que muitos dos nossos gols hoje saem pela diferença que o Vinícius faz no time, né? Ele que cria a individualidade. Então, o extremo, ele não pode só jogar marcando o jogo todo. Ele tem que individualmente fazer a diferença, né? Até porque tem jogador para fazer isso, né? Senão você põe 4, 5 no meio e vai tocar a bola. Então, quando você coloca extremo, você fala assim, claro, você tem que vir fazer o corredor, ajudar a marcar, mas tem que ter a individualidade, ir na linha de fundo, cruzar, fazer jogadas. Né? Muito bem. Maringá, olha, obrigado pela visita aqui. Boa sorte. Obrigado a você. Sucesso, sempre esse retorno aí seja um novo campeonato, né? Que já comece com o pé direito em casa. Acho que é bom jogar com o Coritiba agora, porque você está jogando com um adversário de envergadura. Uma vitória vai dar um fôlego muito bom para esse retorno. A arrancada vai ser fundamental, porque essa sequência é complicada depois o Vitória, CRB e Figueirense aqui. Complicadíssima a sequência do Criciúma. Então tem toda ela, né? Se pegar depois, a gente está pensando em 4 jogos, mas se tu olhar para frente, são jogos... E aí quando tu pensa que é um pouco mais fácil, tu perde, como foi o jogo do Cuiabá aqui. Aí tu acha que é difícil ganhar do Brasil, lá tu ganha. Então, assim, é um campeonato muito equilibrado. Pata com Vila. Então, assim, é um campeonato, ele é bem difícil, bem equilibrado. Mas, assim, é quase que unanimidade interna ali, de toda a comissão técnica, e nós temos uma comissão técnica experiente, de que o time evoluiu muito em relação ao Brasil, né? O jogo do Brasil a gente já foi bem. E se a gente pegar assim, nós jogamos 4 jogos, fizemos 2 pontos. E fizemos mais 4, fizemos 7 pontos. Se tivéssemos a campanha dos últimos 4 jogos, teríamos 14 pontos. E 14 pontos nos deixaria na condição boa. Então, houve uma evolução do início dos 4 primeiros para os 4 últimos. E nós esperamos evoluir em relação ao jogo do Brasil, pelos treinamentos que nós fizemos. Nós estamos sim confiantes. A gente trabalha assim o dia a dia muito preocupado com detalhes. Essa eu acho que é a grande vantagem do trabalho do Gilson, da comissão. Tem uma comissão grande, mas que se preocupa com o detalhe. O jogador, qualquer jogador que treina mal um treino, ele é chamado para conversar. O que aconteceu no treino? Por que você treinou abaixo? Vai ter que treinar melhor à tarde, vai ter que treinar melhor amanhã. Então assim, a gente está bem focado e eu vejo um grupo muito unido assim. Ambiente de trabalho define muita coisa. O nosso ambiente é um ambiente muito bom para trabalhar e eu acho que nós estamos sim no caminho certo. Que legal. Bom retorno na Série B. Um abraço, sucesso, Maringá. Obrigado. Sempre à disposição. Legal, bom, valeu. O João Carlos Maringá veio nos visitar aqui, acompanhado pelo Fernando Ribeiro, assessor de imprensa do Criciúma. Terça-feira, em Torcedor, 9h30, Criciúma e Coritiba, estádio Heriberto Wilson, o seu compromisso. Mas, não sai daí, a gente faz um intervalo. Na volta, eu converso mais com o Reginaldo sobre outras da bola. Tem mais do Criciúma, mais informação, mais opinião. Então, não sai daí, RTV Papo de Bola, já voltamos. A Colina Volkswagen apresenta
A maior linha de produtos do mercado nacional. Carros com tecnologia alemã, com a garantia de melhor compra. Além do design, conforto e alto nível de segurança. No setor de pós-vendas, oficina completa com peças e acessórios originais Volkswagen. E setor de funilaria e pintura. Venha fazer um bom negócio com grande economia. Seja bem-vindo à Colina Volkswagen. Simples Exucre. Venha para Exucre. É simples, é sem vestibular. Confira nossos cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC. Opções de cursos no período matutino, professores com prática no mercado de trabalho, infraestrutura completa e localização privilegiada. Diploma com mais empregabilidade é aqui. Confira nossas bolsas e descontos. Inscreva-se em exucre.com.br. Informações 3431-3700. Ser sócio do Criciúma não é uma opção, é seu coração, seu sentimento que fala mais alto e você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você quem faz o Criciúma ser um vencedor e que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante, que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção, não é pela razão, sócio pelo coração. De volta, gente da bola, RTV, papo de bola da noite fria desse domingo, mas continua aí na sequência, na audiência, está no sofá, confortável, aquecido, quentinho. Então vamos que vamos para essa meia hora final de papo de bola, contando com a sua interação. O seu Pedro João Bergman ligou para cá. Ó, o Criciúma está há horas nesse enrolo. Contratou o centroavante machucado, não joga e o outro é ruim. Não contrataram mais, como querem chegar desse jeito? Sem dinheiro não dá para fazer futebol, vai ficar lutando para não cair. O Criciúma, Reginaldo, nessa segunda apresenta seus 3 novos patrocinadores. Um é a Cristal Copo, vai ficar aqui onde era a Caixa, mas paga bem menos do que a Caixa pagava, né? Me disse o Anselmo Freitas, mas é um valor ali que vai ajudar, né? E o Criciúma apresenta um patrocinador que vai ficar aqui, assim, né, na altura do ombro, e um outro nas costas, dentro do número ali, né? São os 3 novos parceiros aí. São 2 empresas da região e uma de fora, inclusive, esses nomes aí. Mas longe de atenuar esse buraco aí que o presidente da Alfarra vem falando, do déficit de 1 milhão mensal. Vai diminuir um pouquinho esse déficit, mas ainda vai continuar grande o déficit. Lá antes da pausa se falava o seguinte, o Criciúma vai usar a pausa para reavaliar o grupo, aquela coisa toda, né? E aí, o Criciúma usou bem a pausa, Reginaldo, você acha? Não, eu acho que a questão foi a seguinte, é que reavaliar, eu acho que o Criciúma reavaliou, né? O Maringá e o Gilson Kleina, eles sabem as deficiências que o grupo apresentou. Só que tem um detalhe, né? Tu não tem mais recurso para contratar, a verdade é essa, né? O presidente Jaime Alfarra está gastando demais, o Criciúma tem um orçamento que já está usando esse orçamento, então é o que o Maringá diz, para chegar um jogador tem que sair um. Né? E convenhamos, o Graci, o CRB queria, ele não foi. Né? Que se já seria um jogador que tem um salário perto da base, da plataforma que o Criciúma paga, já abriria uma vaga para contratar outro, ele não quis ir. Né? Não, o que eu recebo em dia, tenho um contrato até o final do ano, não vou. Entendeu? Então eu acho que essa reavaliação ela foi feita assim, só que o Criciúma esbarra no orçamento. O Criciúma não tem mais orçamento. Então, esses novos patrocinadores, é o que eu digo. A questão é o seguinte, o futebol... Agora, tu vê, hoje, a decisão da Copa América bateu o recorde de grana, dinheiro. De 38 milhões. 38 milhões foi a renda... Mega Sena, né? A renda do jogo da Seleção Brasileira hoje. O valor do ticket médio, R$600. Quer dizer, como é que tu vai... Eu não vou, né, cara? Não. Eu não vou no jogo da Seleção Brasileira. A gente tá aqui, né? Pagar 600 com médio, entendeu? Então, mas só que o futebol é assim, o futebol, ele é para fazer negócio. E o Criciúma tem que negociar, cara. O Criciúma tem que ir para a rua, o Criciúma tem que botar o marketing na rua, tem que botar o comercial na rua, porque são esses 2 departamentos que vão botar recurso dentro do clube.
E me parece que já deram uma, né? Não é toda hora que tu acrescenta 3 patrocinadores numa camisa. Então esse trabalho ele precisa continuar, porque aí é que vai botar dinheiro no clube. O José de Oliveira nos ligou da Próspera. Ele perguntava o seguinte, se é possível o Criciúma contratar pelo menos mais 2 jogadores, porque no entendimento do José de Oliveira, Reginaldo, se o Criciúma não contratar, vai cair. Você acha ou não? Não, eu não diria, né, que o Criciúma vai cair, sinceramente. Primeiro que é prematuro demais, né, tu fazer um prognóstico desse que o Criciúma vai ser rebaixado. Segundo, eu não vi ainda na Série B, com exceção do Bragantino, né, aí eu tenho que citar o Bragantino por causa do aporte financeiro que o Bragantino recebeu. O Bragantino recebeu 35 milhões da Red Bull. Então é muita grana. O Bragantino manteve todo o time e todo o staff do Campeonato Paulista. Então vamos lá. Tirando o Bragantino, meu amigo, o resto é tudo igual. Ah, mas o Botafogo tá bem. Mas olha aqui, eu fui cobrir o jogo Botafogo e Criciúma e o Botafogo não fez nada para ganhar o Criciúma. Nada. Segundo tempo o Criciúma jogou inteirinho em cima do Botafogo e perdeu de 1-0 o jogo. E o Botafogo é segundo colocado. Então eu acho que está muito igual. Não dá para cravar não que se o Criciúma não contratar vai cair. Não dá. Mas eu friso. Faltam 30 rodadas. 30. Né? 30 jogos. Meu amigo, 30 jogos é um campeonato inteiro para ser jogado. É verdade. Olha só, o professor Cook chamou aqui no WhatsApp do Papo de Bola, grande Altair Salvador, o Cook, está perguntando sobre o Próspera. Então vamos lá, o Próspera jogou na tarde desse domingo, na Arena Joinville, e empatou com o Fluminense, 1-1. Fluminense lá de Joinville, jogo que fechou o turno do Campeonato Catarinense da Série B. Tivemos nesse domingo também mais jogos, o Barra e o Camboriú empataram 2-2, Concórdia e Almirante Barroso empataram 2-2, o Juventus ganhou do Blumenau por 2-0. E teve mais um jogo, que já eu vou lembrar. Mas foram 5 partidas que fecharam o turno, o Barroso é o líder, o Concórdia está em segundo, o Fluminense vem em seguida, depois do Juventus, Fluminense, Inter de Lages, o Próspera está ali com 11 pontos. Quando a federação colocar de fato na tabela do campeonato os pontos daquele jogo contra o Almirante Barroso, porque na terça passada teve um julgamento, o Próspera ganhou os 3 pontos da derrota por 6-0 para o Barroso, porque o Barroso não tinha médico no estádio quando do jogo da primeira rodada. Só que esses pontos ainda não foram acrescentados pela federação à tabela do campeonato. Então, se você olhar a tabela agora, o Próspera ainda está com os 11 pontos sem esses 3 pontos. E o Próspera não vai ganhar esses 3 pontos. Por quê, Reginaldo? Não. Isso aí ninguém vai tirar esses 3 pontos do Barroso, cara. Ô, meu amigo, eles estão alegando que não tinha médico e o jogo atrasou 38 minutos, se não me falha a memória. Isso. Né? Mas, cara, o árbitro autorizou o jogo e teve jogo, cara. Entendeu? Então não tem. Eles vão deixar a multa e vão dar os pontos para o Barroso. Isso aí não tem lógica. Esse tribunal aí é uma piada. Meu, se o árbitro autorizou o início do jogo, cara, acabou, não tem como. Não tem. Esse aí o Próspera não vai levar. Só que é o seguinte... Acho que o Próspera já cumpriu o seu objetivo. Eu não vejo o risco do Próspera cair. Né? E acho, então, que o Próspera entrou para se manter na Série B e estruturar um pouco melhor. É isso aí. O jogo que faltava eu informar aqui da rodada desse domingo foi um jogo em Palhoça, pela manhã, entre o Guarani e o Inter de Lages, que empataram por 1-1. O Barroso, então, fim de turno, terminou a metade do campeonato. Barroso, 21 pontos. Juventus 17, Concórdia 15, Inter de Lages 14, Fluminense 12, Próspera em 6º lugar com 11 pontos. Depois vem o Camboriú com 9, Guarani 8, Blumenau 7, Barra 6 pontos. O último cai para a Série C, o Próspera está a 5 pontos do Barra e os 2 primeiros sobem e decidem o título. Essa é a Série B do Catarinense. Sábado que vem tem rodada, 3 da tarde, sábado que vem no Mário Balsini, Próspera e Almirante Barroso. Muito bem. O Criciúma joga só na outra terça, né? Isso. Joga agora com o Coritiba, na outra terça com Vitória e na outra sexta com o CRB. É isso, né? É isso. Eles alteraram. Não, o primeiro com Vitória e depois com o CRB. Isso. Então o jogo do Vitória é na sexta e o CRB na terça. É isso aí. É isso aí. Sexta e terça a Sexta ordem. E terça. Isso. Só para dizer que o Próspera joga no sábado, aqui em Criciúma, contra o Almirante Barroso. Missão cumprida pelo Próspera, então? Missão cumprida, tranquilamente. Acho que o Próspera precisa sim, aí sim,
estruturar melhor, né? Não adianta tu entrar num campeonato para ficar levando porrada e tal, mas então acho que está dentro do que o Próspera idealizou. Ó, nós vamos entrar, vamos nos manter, né, na Série B e preparar melhor para o ano que vem. Muito bem, nós tivemos nesse fim de semana a definição de 6 dos 8 times classificados para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Nessa segunda-feira tem Catarinense em campo. É o jogo que fecha as oitavas de final. 8 horas da noite, nessa segunda, no Augusto Bauer, tem Brusque e Boa Vista. Na ida lá no Rio de Janeiro, houve empate por 1-1. Nesse fim de semana, classificaram, deixa eu ver aqui, o Manaus eliminou o São Raimundo do Pará, o Ituano eliminou o Vitória do Espírito Santo, o Itabaiana eliminou o Fluminense da Bahia, o Jacuipense classificou... Grande Jacuipense. Jacuipense é o meu time, cara. Eliminou o América de Natal, cara. Pô, vê só, o América tradicional América. América de Natal é o time que joga o Leandro Melo. Foi eliminado pelo Jacuipense. Jacuipense, perigosíssimo, né? Então, o Juazeirense também classificou. E o Caxias. O Maringá secou o Caxias e não deu certo. Cianorte 1, Caxias 2. O Caxias vai para as quartas de final, que é a fase onde estará o Brusque, se ele passar nessa segunda. Tem outro jogo nessa segunda. Floresta do Ceará contra o Bragantino do Pará. O Brusque empatou fora, né? A primeira. 1-1 no Rio, Tem boa chance. Boa chance. E depois é Brusque e Caxias? Não, aí depois tem uma outra fórmula aqui, aí eles pegam os classificados, veem a campanha geral, fazem um cruzamento lá, mas não é Brusque, não está garantido que é Brusque e Caxias ainda. Tem que fazer a classificação final da fase, com a soma das fases anteriores. Pode ser que dê Brusque e Caxias, mas não é garantido não. E aí, da próxima fase, sai o acesso. Da próxima fase, os times classificados... Quem passar está garantido na Série C. Série C do Brasileiro. Que para o Brusque seria um baita negócio. Né? Bom. Calendário, né? Belo negócio jogar a Série C. A Série C é um campeonato maior e tal, né? Aliás, a Série C, deixa eu ver quem é que está nas cabeças aqui. No grupo A, o líder é o Ferroviário. No grupo B, o líder é o Juventude. O São José de Porto Alegre é o segundo. No grupo B da Série C seria nessa turma aqui que estaria o Brusque ano que vem, se tudo der certo nessa sequência de Série D. Já que a gente falou um pouquinho de futebol catarinense, citamos o Brusque, mais cedo você lembrou aqui que no meio de semana o Figueirense ganhou o jogo do Brusque por 1-0 pela decisão da Recopa. Você viu esse jogo, Reginaldo? Eu vi uns pedaços só. O jogo foi uma pelada desgraçada. O jogo foi uma pelada miserável, né? Só que é o seguinte, eu até falei sobre isso já. Decisão da Recopa. Eu acho que é legal fazer a Recopa. Legal. Pega o Figueirense, seu campeão estadual... Pega o Brusque, campeão da Copa Santa Catarina, e faz a Recopa. Tudo bem. Jogo lá em Florianópolis. Tudo bem. Aí tu bota um árbitro da capital para apitar. O tal do Miranda, aquele, que é ruim, uma barbaridade. Né? Aí bota um cara de Florianópolis para apitar uma decisão entre Figueirense e Brusque. 1-0 Figueirense. O cara não deu um pênalti claríssimo a favor do Brusque. Entendeu? Então é uma coisa que não dá para entender. Aí eu até questionei o Lédio sobre isso, e o Lédio disse que a federação não tem autonomia para a arbitragem. Tem um trio lá, ele até me citou os nomes dos caras, e eles é que definem. Mas então é o seguinte, tu ou o Rubinho, sei lá quem, tem que chegar para os caras e ver, como é que um time de Florianópolis vai decidir o título, vocês botam um árbitro de Florianópolis? Não tem lógica, né? Para que tu vai criar uma dúvida? Vai criar dúvida numa decisão. E só podia dar no que deu, né? Pênalti pro Brusque, o tal do Miranda esse mandando, segue. Sabe, olhinho de... olho de pirata. Vai. Segue, vai. 1-0 Figueirense. Bom, então teve reclamação, teve alguma coisa. Teve. Muito bem. Olha só, o José Newton Gervin está nos assistindo em Siderópolis. Boa noite, amigo. O Próspera poderia estar melhor na tabela, porque o gramado, ele cita o gramado do Mário Balsini, não é ruim, é muito ruim. Diz que não é desculpa, mas o Próspera tem um bom time e se atrapalha com o gramado. Mas Tanto horrível, que o Próspera, ele está perdendo muito ponto em casa. Vê só, ele empatou de novo agora, né? Esse meio de semana com o Juventus. 1-1. 1-1. Juventus empatou a 45 do segundo tempo. Pois é, aí o Próspera já empatou em casa com o Camboriú, empatou em casa com o Concórdia, empata agora com o Juventus, é muito empate em casa. Muito empate. A campanha do Próspera dentro de casa é a mesma campanha do Criciúma. Muito irregular. Né? E essas competições, dentro de casa, tu tem que fazer o resultado. Não adianta, porque a gente sabe a dificuldade que é jogar fora. Então, dentro de casa, tu tem que matar. Não tem jeito, tem que matar. Ainda mais tu tomar um gol dentro de casa a 45 minutos do segundo tempo. Tu tá ganhando de 1-0, acabou o jogo. Chegou em 40, não tem mais jogo. E o Próspero não está aproveitando.
Infelizmente. Olha só, Reginaldo, esse meio de semana, amigos, nós teremos a rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil, hein? Com o fim da Copa América, volta o Campeonato Brasileiro e volta a Copa do Brasil. Quarta-feira, 7h15, tem Grêmio e Bahia. Às 9h30 tem Atlético Paranaense e Flamengo e Palmeiras e Internacional. E na quinta-feira, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Só jogão. 3 jogaços na quarta-feira, né? Jogaço, Grêmio e Bahia, Atlético Paranaense e Flamengo. E tu imagina só Palmeiras Inter ou Inter Palmeiras? Palmeiras e Inter. Nossa, só jogaço. Você acha que essa Copa do Brasil aí tem algum grande favorito nesses 8 ou tá parelho? Não, acho que tem sim. Tem 2 times favoritos. Eu boto primeiro Palmeiras e depois Flamengo. Palmeiras e Flamengo. O resto é Eu azarão. acho, olha, claro que no futebol, o futebol ele é apaixonante exatamente por isso. Mas eu acho que o Palmeiras vai ganhar tudo esse ano. Sério? Eu acho que o Palmeiras vai ganhar tudo. O Palmeiras não vai perder nada. Vai ganhar Brasileiro, vai ganhar Libertadores, vai ganhar a Copa do Brasil. Eu acho, cara. O Palmeiras tem um investimento fortíssimo, um time... Olha, os reservas do Palmeiras são titulares em todos os times da Série A do Brasileiro, cara. Pode E ter o Filipão, Reginaldo? Tem muita gente que vê defeito no Palmeiras atual por causa do Filipão. Não, né? Não. Filipão é um técnico campeão mundial, cara. Eu acho que o Filipão, ele paga pelo 7-1 até agora. Entendeu? Mas ele é o Filipão tem bagagem europeia, campeão mundial, campeão brasileiro, campeão gaúcho, campeão de Copa do Brasil. Libertadores. Libertadores, não. O Filipão não dá para contestar o trabalho de um cara multicampeão. E outra coisa, talvez se não fosse o Filipão, o Palmeiras não estivesse da maneira que está. Porque para ti tomar conta de um elenco só com fera, meu amigo, os caras têm que te respeitar. Tem que te respeitar, senão não vai. Verdade. Não pode ser qualquer treinador de videogame. Não pode não. Verdade. Méritos ao Filipão. Olha só, tivemos nesse fim de semana a decisão da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que foi encerrada na França, com a vitória dos Estados Unidos sobre a Holanda por 2-0. Ontem a Suécia venceu a Inglaterra 2-1 e garantiu o terceiro lugar. E muito tem se falado, Reginaldo, por conta dessa Copa do Mundo feminina, no investimento no futebol feminino, né? Agora é moda lembrar que não tem investimento e tal, só que o meu medo é o seguinte, né? Passa a Copa, daqui a um tempo ninguém lembra mais do futebol feminino, né? Eu acho que eu assisti muitos jogos dessa Copa, desse Mundial. Né? Tem muita gente que não gosta de ver futebol feminino, mas eu gosto. Entendeu? Eu assisto, se bem que tu olha um jogo de homem e um jogo de mulher tem uma diferença grande, mas pelo fato de ser futebol, tu assiste. Os Estados Unidos está muito na frente. Mas por quê? Os Estados Unidos lá nos Estados Unidos, o futebol feminino tem muito mais moral que o masculino. Tem. Por mais que o americano esteja fazendo uma força danada para ver se o futebol masculino engrena, estão levando jogadores conhecidos a nível mundial, mas lá é futebol feminino, porque tem base. Sempre jogaram futebol feminino lá. As universidades investem no futebol feminino, entendeu? Então é por isso. Aqui no Brasil, sinceramente, agora a CBF está dizendo que cada time de Série A e B precisa ter um time feminino, mas eu não acredito. Eu não acredito no futebol feminino brasileiro. Porque o brasileiro tem um ranço contra o futebol feminino, cara, entendeu? Eu não sei se é machismo, se é preconceito, eu não sei o que é. Né? Mas o brasileiro não gosta do futebol feminino e acha que falta estrutura para o futebol feminino. Eu gostaria até, né, que essa geração de Marta e companhia pudesse levar algo mais para a meninada começando, mas eu tenho muitas dúvidas. Pois é, o que é uma pena. Mas se houvesse um investimento sério, você acha que a gente tem bola para ir mais longe aí, para ganhar uma Copa e tal? Está longe ainda? Não, eu acho que está longe porque tu pode ter um investimento, tu pode ter uma base, mas tu tem que convencer a meninada a jogar futebol. Né? Agora eu acho que foi São Paulo que fez uma baita de uma peneira, né, com não sei quantas meninas, mas tu tem que... As meninas têm que assistir o futebol, têm que gostar daquilo ali e começar a praticar. Então a seleção brasileira feminina, ela está praticamente saindo do zero. Né? Porque agora tu vai perder Cristiane, tu vai perder Marta, tu vai perder Formiga, entendeu? E não tem gente para colocar no lugar. Então eu acho que pode sim se fazer um trabalho, mas vai demorar muito para começar a colher fruto desse trabalho, sendo feito agora, né? Sendo feito agora. O que tem esse timing também, né? Essa demorinha aí.
Olha só, gente, voltando ao Criciúma, que tem o seu jogo de retorno à Série B na próxima terça-feira contra o Coritiba. Eu estava olhando aqui umas informações que o J. Éder me mandava, o nosso companheiro lá da Rádio Sol Maior. Esteve também hoje assistindo o treino do Criciúma. O Criciúma treinou pela manhã no estádio Heriberto Wilson. Teve essa questão do Léo Gamalho aqui, que já foi comentada mais cedo pelo Maringá. Ele voltou a sentir dores na parte posterior do joelho direito. E foi um lance do treino, ele pisou em falso no gramado, teve uma entorse no local, ele deixou a atividade mais cedo, o Lúcio Flávio entrou no lugar dele, no resto do treinamento tem a avaliação dessa segunda, o Maringá ainda colocou a possibilidade do Gamalho jogar. Você segue com aquela preocupação em relação ao Gamalho? Ah, muito, né? O histórico do Léo Gamalho é muito ruim, né? O Léo Gamalho não consegue jogar em lugar nenhum, é um jogador dodói, né? Sempre machucado, sempre... Olha só, o Criciúma parou todo esse tempo. O Léo Gamalho começou a treinar agora, 2, 3 dias, cara. Entendeu? E já sentiu. Quer dizer, será que vai pro jogo terça-feira? Duvido muito. Entendeu? Então é preocupante. E é um jogador com esse histórico, ele tem isso aí. Ele não consegue jogar em lugar nenhum. Ó, o time do treino desse domingo, que é o time base que vem sendo utilizado pelo Gilson Kleina, Luiz, Marcos Vinícius, Plateiro, Derlan e Marlon. Liel, Eduardo, Wesley Reis, Léo Gamalho e Vinícius, aí no lugar do Léo Gamalho, o Lúcio Flávio. Esse aqui é o time base do Criciúma hoje. Tem o julgamento do Derlan nessa segunda, né? Estaremos de olho para ver se o Derlan terá ou não condições de jogar contra o Coritiba. Eu acho que o Derlan já vai pegar um jogo só e já cumpriu, né? Também acho. Expulsão por 2 amarelos, não tem lógica isso. Agora, eu acho que eu ainda gostaria de ver esse time jogando com o Sandro. Com o Sandro? Eu acho que o Sandro, ele joga mais que o Plateiro. Sandro pela direita e Derlan pela esquerda. Mas o Plateiro fez um jogo muito bom contra o Brasil. Né? E o Kleina gostou. O Kleina disse que é um zagueiro muito forte, muito viril. Né? Ele não é bom no 1 contra 1, no desarme ele não é bom. Né? Não é bom para sair jogando. Então a tendência é o Criciúma sair mais pelo lado esquerdo sempre, porque o Derlan tem essa facilidade. Mas eu gostaria de ver o Sandro ali. Amigos, vamos aos sorteios da noite, os ingressos do Papo de Bola na parceria com a Tigre Maníacos, a loja oficial do Criciúma. Lá na Tigre Maníacos tem tudo quanto é produto com a marca oficial do Tigre. E você que não é sócio do Criciúma, associe-se. Você que é sócio, faça o recadastramento. Tem informações lá no site do Criciúma. Reginaldo, os números de 1 a 60 para a gente sortear os ingressos do WhatsApp. Diz um aí, Reginaldo. 40. Mais um. 5. 5. Mais um. 20. 20. Outro. 1. E outro? E o 38. Muito bem. O 38 é o Alexandre Reck, o 1 é o Vanderlei Madeira, o 20 é o Ramires Casagrande, o 5 é o Vânio Schneider e o 40 é o Valdecir Valdemar. Esses os ganhadores do WhatsApp. Lembro que esses ingressos estarão disponíveis na terça-feira em horário comercial aqui na RTV, que fica na Desembargador Pedro Silva, edifício Belágio, do ladinho da Receita Federal, pertinho do Bistecão aqui, perto do estádio Heriberto Wilson também. Turma do telefone agora, pessoal que ligou para cá também vai ganhar os seus ingressos. Miguel Juvencio Marques, da Santa Augusta, vai pro jogo com a gente. Que mais? O Evandro Alves, do Comerciário, também ganha o seu ingresso. Criciúma e Coritiba na terça-feira. O José de Oliveira, da Próspera, também garantiu seu ingresso. Retira aqui na RTV. O Eliel Albino, do Centro de Criciúma também. E, para fechar na turma do telefone, Juliana Duarte, da Operária Nova. Esses 10 telespectadores que referimos aqui. Terça-feira, horário comercial, passa na RTV, retira o ingresso. E bom jogo, o jogo é terça, às 9h30 da noite. Valeu, Reginaldo. Domingo que vem estaremos falando desse jogo aqui. Domingo que vem estaremos sim falando e tomara que fazendo elogios, né? Um bom jogo, uma boa vitória, é um confronto direto. Né? O horário é horrível. Muito ruim. Horrível, 9h30 da noite com esse frio, meu amigo. Mas quem gosta tem que ir, né? E quem tem que trabalhar também tem, cara. Estaremos na ativa, verdade. Valeu, Reginaldo. Valeu, até a próxima. Um abraço. Gente da bola, muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. Continue na RTV e domingo que vem aqui estaremos para mais do Mundo da Bola. Gente da bola, aquele abraço, tchau. Papo de Bola. Oferecimento: Alianda Pisos e Azulejos, Altoff Supermercados, Faculdade Zezucre,
Colina Volkswagen, D'Agostin Cobranças, Magos da Cerveja, Loja Tigre Maníacos e Hereditary Moda Masculina.